Olá, amantes da minha vida, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. E vocês não sabem o tanto de tempo que eu demorei pra gravar esse vídeo. Mas eu sempre quis falar isso. Se você é novo aqui, claro que você é novo aqui porque eu acabei de chegar e você provavelmente também acabou de chegar. Clica aqui no subscribe, aqui embaixo, clica aqui pra se inscrever, já dá um like no vídeo. E eu pensei por muito tempo como eu começaria esse canal. E eu concluí que a melhor forma da gente começar um canal é pelo começo, é contando a minha história e por que eu estou aqui e por que esse canal foi criado. Mas esse vídeo não vai ser só um vídeo histórico, ele vai ser um vídeo histórico barra motivacional, barra life coaching, barra desabafo, barra qualquer outra coisa que eu sinta a necessidade de falar, porque eu demorei muito pra fazer, mas agora eu vou fazer o negócio direito, eu vou fazer o negócio completo. Então já se inscreve, já dá o like aqui e vamos para o nosso primeiro vídeo. Meu nome é Amanda, eu sou formada em Direito pela Unesp e atualmente trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas vamos começar do começo. Eu entrei na faculdade em 2010 e eu não tenho uma boa história sobre por que eu escolhi Direito. Eu acho que eu sempre soube que eu queria Direito. Então foi bem fácil, prestei o vestibular e foi bem fácil, eu digo, decidir o curso. Prestei o vestibular, escolhi os vestibulares que eu queria fazer e acabei passando na Unesp e entrei na faculdade em março de 2010. A bem verdade é que nos 2 primeiros anos eu não fazia ideia do que eu estava fazendo na faculdade. Eu não entendia uma palavra que os professores falavam, eu não entendia por que as pessoas estudavam direito romano em pleno 2010, eu não entendia o que eu estava fazendo ali, eu não era a melhor aluna, eu não tirava as maiores notas, eu não era a aluna mais aplicada, não era a aluna mais dedicada. E de 2010 até 2012 foi assim que eu levei a minha faculdade, não fazendo ideia do que eu estava fazendo nela, mas acabou que funcionou. Aí em 2012 eu resolvi tirar um ano, fazer intercâmbio, fui fazer programa voluntário, fui morar fora e tudo mais. E voltando do intercâmbio em 2012, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida, porque eu precisava começar a aprender as coisas, porque eu já tava no 3º ano de faculdade, eu não sabia basicamente nada. Aí eu pensei, o que eu quero fazer a longo prazo? Eu sempre soube que eu queria ser juíza. E para ser juíza, eu tinha um objetivo setado a longo prazo, eu precisava fazer micro-objetivos para chegar até lá. Então o meu plano perfeito era: eu entregaria currículos no fórum, eu conseguiria um estágio no fórum voluntário, aí eu trabalharia no fórum, aprenderia o que um juiz faz. Nesse meio tempo eu prestaria concurso para escrevente, porque daí eu poderia ser assistente de um juiz futuramente. E aí, sendo assistente de juiz, eu estaria familiarizado com o trabalho de um assistente e ficaria os meus 3 anos de prática, porque para quem não sabe, para você prestar o concurso da magistratura, você precisa ter 3 anos de prática jurídica. Então o meu plano era fazer esses 3 anos como assistente até conseguir prestar a prova da magistratura e eventualmente passar em alguma das provas que eu viesse a fazer. Então esse era o meu plano, eu tinha um plano, eu colocaria o meu plano em prática. O que eu fiz, no dia seguinte eu imprimi vários currículos e fui no fórum batendo não, porque lá não tinha porta, é um balcãozinho, não sei se já foi no cartório, é um balcãozinho assim, você vai lá e entrega o seu currículo. Fui lá, chamei os diretores do cartório, eu queria entregar meu currículo e tudo mais, e um deles falou, você pode ir lá falar com o juiz. E pra mim aquilo era mágica que eu não conhecia não, pra mim o juiz era um negócio, era um bicho que não... em falta na sociedade. Eu como estudante de direito não sabia que eu ia poder falar quem sou eu, que eu ia poder lá falar diretamente com o juiz, mas falou que eu podia. Aí eu fui lá, peguei meu curriculinho todo bonitinho e falei: doutor, gostaria de trabalhar voluntariamente aqui com o senhor me deixaria? Aí ele falou: pois não, você começa amanhã. Gente, foi literalmente assim, eu distribuí meus currículos e por sorte ou pelo destino, eu comecei no dia seguinte. Nesse meio tempo eu também tinha decidido fazer uma prova de estagiário no Ministério Público, porque naquele momento eu tava tirando pra tudo quanto é lado. Eu sabia o que eu queria, só que eu tinha que ter um plano B, um plano C e um plano D pra caso o plano A não desse certo. E eu prestei a prova de estágio do MP e acabei passando essa prova.
Quando eu entrei para ser estagiária no fórum, eu entrei no cartório. Então, naquele momento, eu tava aprendendo o que uma vida de cartório faz, como é que trabalha lá, como é que faz gaveta, como é que faz juntada, como é que conta prazos, tudo isso na vigência do Código 73. Essa informação é absolutamente relevante, não sei porque eu dei ela, mas pra mim foi relevante por algum motivo. E eu comecei a trabalhar no cartório e tava conhecendo o pessoal e tava achando tudo muito legal e fazer despacho, nossa que legal, fazer juntada. E pela primeira vez o processo civil começou a fazer algum sentido na minha cabeça, que até então era grego pra mim. E continuei trabalhando voluntário e nesse meio tempo, acho que foi dentro de um período de um mês que eu comecei a trabalhar voluntário e que saiu a resposta do estágio do MP. E eu tinha passado. E eu tinha uma decisão a tomar. Se eu pegasse esse estágio, se eu fosse entrar nesse estágio de MP, eu teria uma bolsa mensal que seria de mais ou menos uns R$700. E, gente, pra mim, naquela época, R$700 era uma fortuna. Eu sou rica! Porque eu não ganhava um puto. Então, pra mim, pô, R$700. Aí eu parei e pensei, se eu conseguir a bolsa no MP, eu vou ganhar uma bolsa de R$700, mas eu vou estar me afastando do meu objetivo de longo prazo, porque eu não quero prestar o concurso do Ministério Público, eu quero prestar o concurso da magistratura. Aí, só que por outro lado, eu estava no cartório, eu não estava no gabinete, falei, mas eu também não estou tão perto do meu objetivo estando no cartório, porque é um trabalho diferente que os cartórios fazem e que os gabinetes fazem. Eu falei, você quer saber? Eu vou continuar aqui no gabinete, eu vou continuar aqui no cartório, porque eu tô aprendendo pra caramba, o pessoal aqui é super legal comigo, todo mundo tem uma puta vontade de ensinar e eu sou muito grato por eles. Foi a minha porta de entrada no tribunal, foi no cartório da Terceira Civil de Franca. E até hoje eu lembro de todo mundo lá com muito carinho. E eu decidi ficar. Se eu não me engano, acho que eu não cheguei a comentar com ninguém lá que eu tinha que decidir entre esse estágio no MP e continuar lá. Eu só continuei minha vida normalmente. E por ironia do destino, ou coincidência novamente, o estagiário que estava no gabinete do juiz da nossa vara lá, ele acabou pedindo pra sair. Não lembro por que razão ele pediu pra sair. Isso foi dentro de um período de 2 meses que tudo aconteceu. E o juiz me chamou pra ser Gente do céu, tô perdida. E o juiz me chamou pra ser estagiária no gabinete. E aí eu achei incrível, porque daí eu seria estagiária oficial e eu teria uma bolsa um pouquinho maior do que a que eu ganharia no MP. Então acabou sendo uma excelente decisão. Claro que na época que eu fiz a escolha eu não sabia que isso ia acontecer. E depois acabou sendo uma excelente escolha, porque tudo deu certo. Eu fui pro gabinete, ganhei uma bolsinha um pouquinho maior e comecei a trabalhar com o que eu realmente queria fazer na minha vida. E nesse período de estágio, eu aprendi tudo que eu pude. Eu comecei a pegar a sentencinha, a minuta de sentença mais fácil pra fazer, minuta de sentença de acordo. Comecei a entender como o processo funcionava. E meu chefe, ele era incrível, ele fazia pergunta toda hora, ele queria ensinar e ele tinha todos os artigos decorados, era uma coisa doida. Nunca vi nada parecido na minha vida. E é uma pessoa muito querida pra mim. E eu fiquei fazendo esse estágio no TJ durante 2 anos, que era o período que o CIE deixava fazer. Eles deixavam fazer por 1 ano, aí você podia renovar o seu contrato, meu contrato foi renovado, e eu fiquei mais 1 ano e fiquei mais um tempinho voluntário, assim que eu acabei, porque eu gostava muito do doutor e eu gostava muito das pessoas que estavam lá. Foi bem pouquinho, porque eu já estava no final da minha faculdade. Isso foi entre 2013 e 2015, eu formei no começo de 2016. Então foi bem pouquinho tempo que eu fiquei depois mesmo. E nesse meio tempo, eu tinha decidido, como eu já tinha feito o plano a longo prazo e eu queria ser assistente de juiz, eu descobri que para você ser assistente de juiz, você precisava estar inscrito nos quadros de funcionários do Tribunal de Justiça. E a maneira mais fácil disso acontecer seria pelo concurso de escrevente. Como ia abrir um concurso de escrevente para o interior, o que eu fiz foi prestar... Não, era da capital que ia abrir inicialmente, que no primeiro eu não passei, no primeiro que eu prestei eu não passei. Whatever. Prestei um concurso de escrevente nesse meio tempo, não tinha estudado muito, acabei não passando, e aí
surgiu um outro concurso escrevente, dessa vez sim pro interior, e eu prestei pra minha cidade natal, que é a cidade dos meus... Minha cidade natal não, né, imbecil, que eu nasci em São Paulo. Mas porque pra cidade dos meus pais, eu dei uma olhadinha na concorrência, vi que a concorrência lá tava ok, tava mais baixa que em cidades maiores do interior, e acabei prestando lá pra Jales. E nesse concurso eu passei, só que eu não tinha sido nomeada, eu tinha sido aprovada, mas demora um tempinho até a sua aprovação e nomeação. E se você não passa dentro da quantidade de vagas ofertadas, que é sempre muito baixa, você não tem certeza se você vai ser nomeada. Então eu tava naquele limbo, eu tava pra formar. Isso, eu formei em janeiro de 2016. Então, no final de 2015 eu tinha sido aprovada, não tinha sido nomeada, tava pra formar e eu não sabia o que fazer da minha vida. Voltando um pouquinho à história que eu escrevi aqui, assim, uma parte importante. No final do meu último ano de 2015, eu fiz um estágio voluntário no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então o que eu fazia era ir para São Paulo e voltar para Franca nas aulas que era necessária a presença, porque tem aula que a gente sabe que dá pra dar aquela migazinha, dá pra não ir. Então nas que era obrigatória, eu voltava pra Franca pra assistir a aula, voltava pra fazer minhas provas e ficava nesse bate-volta Franca-São Paulo, Franca-São Paulo. E nesse meio tempo, eu descobri uma coisa muito legal, que pra você ser assistente no segundo grau, você não precisaria prestar concurso, porque o cargo era comissionado. Então, o que eu pensei? Bom, eu estou aprovada no concurso de escrevente, mas ainda não fui nomeada. Eu já estou com a minha OAB na mão, só que eu não gosto muito de advogar, não acho que é muito pra mim advogar. Eu não quero trabalhar numa empresa, porque isso vai me distanciar absolutamente do meu objetivo de longo prazo, que é a magistratura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar currículos e decidir ser voluntário no Tribunal de Justiça, porque aí eu aprenderia como fazer voto de apelação, como fazer voto de agravo, eu aprenderia como funciona a estrutura interna do tribunal. E foi isso que eu fiz. Em mais ou menos junho de 2016, pouquinhos meses depois de formada, eu comecei a distribuir currículo e eu comecei a trabalhar voluntariamente no direito público no Tribunal de Justiça. Nesse meio tempo eu aprendi tudo que eu pude, eu pegava os votos mais difíceis que poderiam me dar, eu tentava absorver o máximo que eu pudesse, eu tentava ver como funcionava, eu fiz muitos amigos dentro do tribunal e são pessoas também muito queridas pra mim. E fiquei trabalhando no Tribunal de Justiça até que surgiu uma vaga de escrevente nesse gabinete que eu estava. Mas o problema é, eu ainda não era escrevente. Para você ser escrevente de gabinete, você precisa ter passado no concurso e precisa ter sido nomeada. Mas como eu não queria perder a vaga, eu comecei a trabalhar de graça pelo tempo que um escrevente trabalharia. Então eu fiquei trabalhando voluntariamente até aparecer uma vaga de assistente e eu mandei o meu currículo. E como eu já sabia meio que fazer voto de agravo, eu já sabia fazer voto de apelação, já sabia como funcionava o negócio, eu acabei sendo escolhida para a vaga. Isso foi como assistente no segundo grau. Foi Star Wars Day, May the 4th, 4 de maio de 2017. E aí, em 4 de maio de 2017, eu tomei posse como assistente no segundo grau no Tribunal de Justiça de São Paulo, no direito privado. Mas, como eu disse, esse vídeo não vai ser só de história, ele vai ser um vídeo meio filosófico de lições de vida que eu aprendi até então. E essa foi a concretização de uma lição de vida que eu já tinha aprendido. A de que conhecimento vale mais do que dinheiro. Então, quando eu era estagiária, eu fiz a mesma coisa e deu certo. Eu percebi que o que eu aprenderia estando voluntariamente trabalhando como estagiária no fórum me daria o conhecimento necessário para eu conseguir um estágio pago. E foi isso que eu fiz num primeiro momento. Num segundo momento eu repeti a mesma coisa. Eu podia estar trabalhando numa empresa, eu acabei prestando alguns trainees, eu podia estar trabalhando de advogado em algum escritório, eu podia estar trabalhando de advogado por conta própria, mas eu, por sorte, eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade e eu sei que isso é um privilégio que eu tive e que muitos não têm, mas por sorte eu pude trabalhar de forma voluntária
até conseguir o cargo que eu queria, no lugar que eu queria, onde eu queria estar. E talvez tenha sido mais fácil pra mim do que pra maioria que não teria a mesma oportunidade, e eu entendo isso completamente. Mas eu acho que a lição continua válida. Todo conhecimento que você puder absorver, você absorva. Tudo que for te levar mais próximo do seu objetivo de longo prazo é algo que vale a pena investir. Mesmo que seja seu tempo. Pra mim, o tempo é o bem mais precioso que a gente pode ter. Então, era isso que eu tava investindo. Na verdade, eu tava pagando pra trabalhar, porque eu não tava recebendo R$1, eu tinha que pagar pra ir pro trabalho, tinha que pagar estacionamento lá, eu tinha que ficar trabalhando o dia inteiro e depois à noite eu ia pro meu cursinho, que eu tava fazendo cursinho pra magistratura. Lembra? Planos em longo prazo. E eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia conseguir aquilo. Felizmente eu acabei conseguindo, mas eu acho que a lição que eu aprendi valeu mais do que tudo isso. E, pois bem, fiquei mais ou menos um ano, um pouquinho mais que um ano na segunda instância, entre 2017 e 2018. E nesse meio tempo eu prestei outro concurso, abri um outro concurso para escrevente, dessa vez para capital. E eu falei, como eu não tenho certeza se eu vou ser nomeada para o interior ou não, eu vou prestar o concurso de novo. Aí eu prestei o concurso de novo e eu acabei sendo aprovada nesse segundo concurso, que eu acho que está em andamento ainda, não sei porque eu não estou acompanhando. Mas eu tomei posse naquele concurso do interior, que eu já tinha até esquecido, eu já não estava nem mais contando com ele. Se não me engano, foi em 2016. Não, 2017 que a gente tinha tomado posse. Se não me engano, foi no meio de 2017 que saiu esse resultado. Eu lembro que foi meu pai que mandou pra mim, que alguém lá do fórum de Jales falou pra ele que eu tinha passado, e ele veio e me falou, senão eu não estaria nem vendo, porque eu já tinha até desistido do negócio. E aí eu tomei posse como escrevente, e como o gabinete já não tava mais tão legal pra mim, eu acabei decidindo voltar para a primeira instância, porque era o meu plano desde o início, ser assistente juiz para ver como um juiz trabalha, para ver como é que funciona e saber o que eu vou ter que saber pro resto da minha vida como juíza, que até então era o meu plano, era o meu sonho, era a minha aspiração de vida, era ser juíza. E aí eu pedi para sair da segunda instância. Eu tinha gravado um vídeo sobre um conto incrível que a minha ex-chefe me contou no dia que eu pedi pra sair. E depois eu vou compartilhar com vocês de novo no Instagram. Eu acabei apagando ele por razões que não valem ser mencionadas aqui, mas eu vou repostar ele. E é um conto que realmente me ajudou muito a tomar não só aquela decisão, mas todas as outras decisões futuras da minha vida. Então eu voltei à primeira instância e fiquei trabalhando na primeira instância até, estamos em março, até fevereiro desse ano, até mês passado. Foi mais ou menos março, foram quase 2 anos que eu fiquei na primeira instância. Pensando aqui agora. Bom, como eu já contei pra vocês em algum momento passado do vídeo, isso aqui não é só uma história, é uma história dotada de elementos a mais. E um desses elementos são as lições mais importantes que eu aprendi até então, que eu acho que poderiam servir para alguns de vocês, que poderiam agregar alguma coisa. E eu acho que é para isso que a gente faz vídeo, né? Para agregar, para gerar valor para as pessoas e para dividir experiências e tudo mais. Então, a primeira lição, e nesse vídeo eu vou trazer 3 das lições mais importantes que eu acho que eu aprendi. A primeira lição foi a que eu já contei pra vocês, a de que, na minha opinião, conhecimento vale mais do que dinheiro. Isso ficou claro em vários momentos diferentes da minha vida. E a segunda lição não foi tão fácil pra mim, mas ela é igualmente importante. Nesse meio tempo, trabalhando na primeira instância, por alguns motivos, eu comecei a duvidar se a magistratura era realmente o que eu queria da minha vida. Eu descobri uma paixão inesperada pelo empreendedorismo. Eu comecei a empreender com minha irmã numa empresa de moda. E eu comecei, no início era só pra ajudar, pra dar uma mão, pra estar junto com ela.
E depois eu vi que eu tava meio que me apaixonando por aquilo. E empreendedorismo e funcionalismo público, como eu vim a descobrir depois, são duas coisas que são completamente repelíveis. Elas não podem coexistir. E foi muito difícil pra mim, porque pela minha vida inteira eu soube que eu queria ser juíza. Eu não tinha feito um plano B. Eu sempre tomei todas as minhas decisões de vida pautadas nesse plano a longo prazo, e começar a perceber que talvez não fosse isso que eu queria mais me deu um aperto. A gente passa pelas etapas de Kubler-Ross, que eu não sei se fala assim, mas eu acho que fala assim, de negação e de fúria e de raiva, e a gente começa a lutar com aquele monte de ideia. E eu prometo que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, que agora que eu comecei a fazer, meus amores, agora não paro mais. E eu passei por esse momento de negação. Eu sabia que não era pra mim, eu sabia que talvez que a magistratura não fosse pra mim, só que eu não estava feliz com a ideia de aceitar esse fato. Então eu briguei internamente comigo mesma por muito tempo, até finalmente aceitar, até que finalmente eu falei, não, o que eu quero fazer da vida é empreender. Mas ao mesmo tempo eu amo direito, e eu queria, além da empresa de moda que a gente tinha acabado de abrir, eu queria fazer alguma coisa que fosse relevante no mundo jurídico. E quando eu aceitei a ideia de que eu não seria mais juíza, de que eu seria empreendedora, eu aprendi a segunda grande lição da minha vida, que foi: aqui tá tudo bem você mudar de ideia quantas vezes forem necessárias. A parte mais bonita, mais mágica, acho que da vida da gente, é que a gente escreve nosso próprio roteiro. E se alguma coisa não tá certa, a gente muda de caminho, a gente muda de direção. E se a gente descobrir que naquela outra direção a gente também não vai ser feliz, a gente muda de direção de novo. E se a gente descobrir de novo que a gente não tá feliz, a gente muda de direção de novo. Tudo depende da coragem que a gente tem pra fazer aquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz. Então, eu sofri bastante com a minha decisão da desistência da magistratura, só que eu fiquei também um pouco aliviada, porque quanto mais eu caminhava no rumo do empreendedorismo, mais eu via que talvez fosse aquilo pra mim. Que algumas coisas que eu via na magistratura, com as quais eu não concordava, eu sabia que me impediriam talvez de ser feliz. Por exemplo, não que eu não concordava, mas que eu sabia que eu teria que abrir mão. Por exemplo, eu não poderia morar fora, que é uma coisa que eu adoraria fazer. Eu teria que abrir mão da minha liberdade, eu teria que ir pra onde eu passasse no concurso. E eu acho que eu não estaria disposta a fazer isso, talvez. E doeu pra caramba, doeu muito. Mas o mais bonito eu não sei se seria melhor ou pior se eu tivesse tomado um rumo diferente. Então eu sigo o rumo que eu decidi tomar a partir de hoje, e se não tiver certo, eu vou ajustando quantas vezes forem precisas. É uma coisa que o Gary Vee fala: se você tiver sucesso, ótimo, senão você ajusta até você chegar no sucesso. E sucesso não quero dizer sucesso financeiro propriamente, eu quero dizer você ser realizado naquilo que você faz, você acordar e fazer com vontade e sentir que você está cumprindo a sua missão de vida, ou qualquer coisa que seja em que você acredite. E descobrindo que eu queria ser empreendedora, a gente chega para a terceira lição, que foi sem dúvida a lição mais dolorosa que eu aprendi na minha vida. E eu vou chegar nela no final dessa história. A moral de toda essa história foi a terceira lição que eu disse que eu aprendi. E essa lição é que as pessoas vão te criticar
qualquer que seja a coisa que você decida fazer na sua vida. Elas vão te criticar quando você decidir seguir um rumo da sua vida que não é o rumo que elas seguiriam. Elas criticaram quando eu decidi trabalhar voluntário em vez de começar a ganhar dinheiro desde logo que eu saí da faculdade. Elas vão te criticar quando você decidir prestar a magistratura. Ah, não. Vai ficar estudando tanto tempo pra passar no concurso. Elas vão te criticar quando você decidir desistir da magistratura. Meu Deus do céu, mas sempre quis fazer isso, gastou um dinheirão em curso pra fazer isso e agora vai desistir. Elas vão te criticar quando você decidir empreender. Nossa, agora quer ser funcionário público e empreender. Eu sou muito mais que a minha função de funcionária pública. Eu sou muito mais que o meu cargo no funcionalismo público. Eu sou um monte de sonho que eu tenho, um monte de coisa que eu quero fazer. O que eu faço é só o que eu faço, é só no que eu trabalho. Eu não sou assistente, eu estava assistente. Eu não sou escrevente, eu estou escrevente. Então, isso é só com o que eu trabalho, sabe? Não é quem eu sou, não é um monte de coisa que eu quero ser e um monte de sonho que cabe em mim. E apesar de todas as críticas que você vai receber durante toda a sua vida por qualquer coisa que seja que você decida fazer, é só sobre os seus ombros que vão pesar as consequências de você decidir fazer ou de você não decidir fazer. Então você pode sentir medo pra cacete, você pode sentir um medo do caralho, mas o medo significa que você tá fora da sua zona de conforto. E é fora da sua zona de conforto que coisas extraordinárias acontecem. E as chances são que talvez você falhe naquilo que você decidiu fazer. E tá tudo bem se você falhar, porque significa que você teve coragem de fazer algo, de tentar alguma coisa difícil o suficiente para que isso pudesse acontecer. Mas é exatamente nesses momentos que a gente aprende as maiores lições da nossa vida. Ninguém aprende nada em momento de gozo, em momento de alegria. A gente só passa por momentos bons e a gente passa por momentos ruins. E nos momentos ruins, a melhor parte é que eles têm uma parte boa. E a parte boa é que eles ensinam uma lição pra gente. E claro que eu poderia ter deixado tudo isso pra lá, poderia ter falado só das partes boas, de tudo de ótimo que aconteceu e que eu consegui o cargo que eu queria cedo e que meu plano tava dando tudo certinho, mas shit happens. E tá tudo bem. Então eu queria dividir com vocês, porque eu acho que eu me abrindo pra vocês, vocês me conhecem um pouquinho mais e vocês conseguem compartilhar, às vezes alguma coisa que eu falei aqui vai fazer sentido, às vezes alguma das lições que eu aprendi a duras penas faça sentido pra você e você talvez consiga absorvê-las sem precisar passar pelas mesmas coisas. E é isso. Eu acho que eu precisava esperar o momento certo pra falar o que eu acho que precisava ser dito. E eu queria que esse primeiro vídeo fosse relevante, eu queria dividir com vocês uma parte importante da minha história, queria que esse vídeo fosse especial, como é meu primeiro vídeo, queria que fosse realmente algo que significasse alguma coisa pra mim e algo que pudesse gerar algum valor pra você, e eu realmente espero que você tenha tirado alguma coisa de útil desse vídeo. Deixa nos comentários se você gostou, e eu não sei muito bem fazer encerramento de vídeo tudo, mas eu prometo que eu vou ficar boa nisso, vou aprender o negócio. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ver esse vídeo. E deixem sugestões também dos próximos vídeos que vocês querem ver, de temas para os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima.